Boa tarde, Elton. Boa Cara, tarde. parabéns. Parabéns de novo, né? A gente tinha te dado parabéns. Mas, Elton, quero Valeu. saber, cara, como que você tá? Como que foi receber a notícia? Você foi trabalhar mesmo depois de ter recebido a notícia? Como que tá a tua família? Me conta aí mais de você. Eu acordei já com a notícia, né? Porque saiu bem cedo, então, na hora que eu acordei, fui entrar nos grupos, que eu fazia alguns grupos aí do Telegram, né? Aí já peguei lá, alguém já tinha feito aquela questão de colocar em ordem, né? Aí é igual o Ronaldo brincou, não precisei nem procurar. Na hora que eu abri, o primeiro nome era o meu. Não tava com essa pretensão toda de ser primeiro, né? Fiquei até meio assustado na hora. Aí minha esposa estava dormindo, acordei ela para dar a notícia, falei, amor, fiquei em primeiro lugar. Mas é igual o Ronaldo brincou, para mim eu sou um cara bem simples, então eu fiquei feliz, mas não mudou nada, tipo, até porque o concurso ainda não acabou, né? Fui trabalhar normal, não ia faltar no serviço por causa disso. Cheguei para trabalhar, o pessoal todo me deu parabéns, avisei minha mãe, minha família, mas é vida que segue. Eu fico feliz, mas não deixo eu subir para a cabeça, não. Ainda tem muita coisa pela frente ainda. E tá, cara, tá ansioso? Tá se preparando? Como é que tá a tua preparação? Hoje de manhã, inclusive, eu fiz a simulação do TAF todinha, estou batendo os índices, graças a Deus. Então, o TAF eu já me preparava antes mesmo da prova, então estou só mantendo a sequência de preparação. Pô, cara, essa é uma dica importante. Por que vai bater de papo aqui? São perguntas que nossos alunos fazem mesmo. E essa é uma dica importante porque a galera sempre pergunta, né? Começo a me preparar para o TAF depois que sai a minha classificação. O que você recomenda para a galera? Se prepara antes, que é melhor? Se prepara só depois? Quem tem o sonho da carreira policial tem que entender que tem que conciliar as duas coisas, porque se a pessoa tentar fazer barra, por exemplo, depois que sair o resultado, o tempo é muito curto. E é um exercício que demora para evoluir. Então, eu acho que a pessoa já tem que começar com antecedência, porque depois pode ser perigoso ela não conseguir. E é frustrante, né? Você passar na parte objetiva, que é o mais difícil, e ficar no TAF pelo caminho. Então, eu sempre me preparei para os dois. Inclusive, a atividade física ajuda na preparação intelectual também, porque a atividade física deveria ser a rotina de todo mundo, né? Nem só de quem prepara, mas para quem prepara para a carreira policial, mais ainda. E te ajuda a focar, né, cara? Te ajuda também a dar uma esparecida na cabeça. Desestressa também, né? Desestressa, pois é. E, cara, então você se preparava já pro TAF antes até dessa prova. Como que eram tuas horas aí, as famosas horas líquidas de estudo, né? Porque a galera fala muito, me pergunta várias vezes em mentoria, quantas horas líquidas eu tenho que fazer? Eu falo, cara, depende e tal. Você, quantas horas líquidas aí você dedicava para o concurso? Olha, eu não ficava muito grilado com isso, eu não tinha essa preocupação, assim, de ficar com cronômetro, nunca fiz isso. Eu sou um cara que eu sou bem focado, então, tipo assim, eu não tenho essa coisa de ficar me desligando. Eu sentei para estudar, eu foco no estudo. Então, basicamente, eu sentei para estudar, minha hora é toda líquida, eu não fico parando, eu já trago uma garrafinha d'água junto, então já eu só paro, igual eu falei que eu começava de manhãzinha, eu só parava na hora de ir para o trabalho. E de noite, quando eu chegava também, começava, só parava na hora que já era hora de jantar e dormir, vamos dizer assim. Não ficava fazendo pausas muito no estudo, não. É claro que isso é uma coisa que depende de cada pessoa, né? Tem gente que tem dificuldade de focar, então ela tem que estar parando toda hora para recuperar aquele foco. Eu, digamos que não tenho essa dificuldade, então para mim isso é mais fácil. Então, das 5 horas basicamente que eu estudava, eu considerava elas líquidas, porque eu não parava para nada. Bacana. E no final de semana, cara, como que era o teu final de semana aí para estudar? Eram 5 horas sábado e domingo também? Você reequilibrava? Como que você se organizava? Eu estudava um pouquinho mais no final de semana, mas assim, de manhã, no sábado, eu sou casado, né, tenho filho, então tinha que fazer os afazeres domésticos, vamos dizer assim, e de tarde eu pegava para estudar e ia até de noite, principalmente parte de revisão, né? E no domingo de manhã eu vou para a igreja, faço também essa questão mais religiosa, para não deixar também para trás. E de tarde eu fazia sempre um simulado. Simulava, inclusive, o horário da prova, né? Para pegar no mesmo horário que seria o dia, para já estar acostumado. Porque depois do almoço dá um sono. Se o cara não estiver preparado, no dia ele vai penar. Então, já me preparava nesse mesmo horário. Ficava exatamente às 4h30 fazendo simulado, para simular exatamente o horário da prova também. Então, eu fui fiel nessa parte aí. Pô, bacana demais, cara. E dica importantíssima pra galera. Você fazia simulado todo final de semana, então? Toda semana? Todo final de semana. Eu assinei 2 projetos, então todo final de semana eu tinha pelo menos um simulado disponível para fazer. Legal, cara. A gente aqui do Que Concurso organizou um simuladão aí pra PRF. Chegou a fazer, cara? O que você achou? Eu fiz.
Eu achei que ficou bem bacana o simulado. Inclusive aquele que, acho que teve um com direção junto com missão, que eu também fazia do missão, aquele nacional, eu fiz 97 líquidos naquele lá. Então eu já sabia que eu estava bem preparado. Estava prevendo? Eu já estava prevendo que eu ia conseguir passar. Ser o primeiro aí foi para mim também foi surpresa, mas passar eu estava confiante. Ah, mas merecido, cara, merecido demais. Mas me conta, nesse teu simulado de domingo, assim, você fazia o simulado já com todas as matérias? Como que você começou? Porque acho que a maior dificuldade da galera que eu vejo aqui, pelo menos, é no momento que ele está começando a estudar, né? Então, quando você começou a estudar para o concurso da PRF, que é teu sonho, você já fazia um simulado com todas as disciplinas? Começou pegando poucas disciplinas no começo? Como que foi isso? Não, eu incluí os simulados, já faltava acho que uns 6 meses para a prova, e eu comecei a estudar desde a última prova. Então, no começo eu só estudei. Depois que eu tinha já batido todo o edital anterior, aí que eu fui adquirir os projetos de simulado e começar os simulados. Então, quando eu estava bem no comecinho, eu não fazia simulado. Eu até acho que é um pouco frustrante, porque você vai ir muito mal e talvez a pessoa comece a desanimar, achando que não é capaz, porque tira uma nota muito baixa. Inclusive, depois que você já estudou, você costuma tirar notas baixas em simulado, então você não pode ficar muito preso na nota. Você tem que aprender com os seus erros e corrigindo, né, os simulados e aprender com os erros, mas não sou capaz porque tirei 60 num simulado. É relativo, tá? O simulado pode vir muito mais difícil que uma prova, por exemplo. Então, a pessoa tem que fazer o simulado para realmente aprender, pegar tempo de prova, saber por qual matéria começar. Não se preocupar tanto com que nota que ele tirou, porque isso, no fim das contas, não diz muita coisa. Pô, bacana demais, cara. Deixa eu te falar, você estudava antes do PDF 2.0, você estudava com vídeos gratuitos na internet mesmo, né? Daí você decidiu fazer assinatura limitada aqui com a gente, parceiro também com direção, e partir para isso. O que mudou desse momento que você estudava com os vídeos gratuitos pela internet para quando você teve ali nas suas mãos a assinatura limitada? Quando eu adquiri eu comecei adquirindo o que é concursos, para responder questões. Aí depois saiu uma promoção do direção, eu aproveitei também, adquiri o direção, estava na promoção, aí melhorou bastante, porque daí estava organizado. Eu podia ir seguindo o cronograma certinho do que tinha no edital. Tipo assim, eu rodei o edital de novo, então eu devo ter rodado o edital umas 3 vezes, ou mais, se brincar. E aí foi mais fácil de organizar. Essas questões das estatísticas que tinha, para mim isso foi legal também, saber como que eu estava subindo e melhorando. Eu acho que eu ficava sempre assim na faixa de mais de 80% de acerto nas questões. Isso vai te motivando, te mostrando que você está no caminho certo. Legal, cara. E aí, quando você começou a estudar com assinatura limitada, então, você abriu ali o teu PDF 2.0, como que você se organizava? Como que era a tua rotina com o PDF 2.0? Você já abria o computador de manhã, já começava, era pelo celular? Como que funcionava? No serviço, eu conseguia ver alguma coisinha no celular, porque sempre sobra um tempinho, né? Então, eu ainda estudava um pouquinho no serviço. Mas em casa eu usava o computador. Eu lia os PDFs pelo computador mesmo, não imprimia, né? E eu seguia, eu não estudava por ciclo, eu tinha um cronograma fechado. Tipo, segunda eu tinha 2 matérias, terça 2 matérias, e eu ia seguindo assim. Se eu falhasse um dia, eu perdia aquele dia, mas é difícil eu falhar, era muito raro. Eu não era muito de sair de casa, já sempre fui caseiro, então eu seguia à risca o cronograma. Mas eu não gostava muito do ciclo, sei lá, não me adaptei muito bem, não. Eu fui mais por um cronograma fixo. Acho que lembrando o tempo da escola, sabe? Segunda tem aula de não sei o quê, era meio assim a minha vida. Então eu segui meio por aí. E aí a organização foi boa, por causa que lá também te mostra onde você parou. Eu sabia exatamente onde eu tinha que voltar no PDF, ficava marcadinho, você marcava como lido, você chegava já da onde parou e seguia a sequência certinho. E, cara, você comentou também que você, quando estudava, né, as estatísticas eram essenciais para você. Qual é a dica que você dá para a galera que está estudando nesse momento, agora lá na mesa de estudos? Qual é a dica que você dá para a galera aproveitar as estatísticas que a plataforma passa para vocês? Eu acho assim que o legal da estatística é que você pode ver onde você está bem e onde você está mal. Então, você consegue priorizar os seus estudos. Eu, depois de um tempo, a gente sabe que tem matérias que são menores, tipo direitos humanos, ética. Então, eu começava a dar só uma revisada, não ficava perdendo muito tempo nessas matérias. E aí, física, matemática, que era o mais difícil, você começa a jogar mais tempo para essas matérias. Português eu fiz muita questão, porque português, para mim, é mais fácil você aprender e desenvolver nas questões do que na própria matéria, assim, ficar vendo matéria, porque
No português parece que quando você vai ver a matéria lá no PDF ou numa videoaula, o professor coloca umas frasezinhas simples, sabe? Maria saiu para comprar pão, por exemplo. Não vai cair isso na prova. Dificilmente vai cair uma questão meio parecida com isso. E nas questões que já tem o texto igual caiu em outra prova, por exemplo, que aqueles textos mais difíceis, igual foi o da prova da PR, um texto bem complicado. Então, se você já está treinando por questões, você já está meio assim, esperando que venha um texto nesse nível aí. Isso acho que me ajudou bastante. Eu não era muito bom de português no começo dos estudos, mas na prova, se eu não me engano, eu acho que eu errei só uma de português só. Cara, massa. E essas questões dentro do próprio conteúdo que foi a sacada para você, né? Então, você estava ali no próprio conteúdo e vinha as questões. Como que era a tua relação, assim, com o PDF 2.0? Você fazia marcações, você tirava dúvida com a galera? O que você aproveitava ali, cara, do material? Eu fazia um resumo no caderno. Eu não costumava usar aquela marcação que tem no PDF. Não usei muito isso, não. Usei bastante aquela questão de tirar dúvidas com o professor. Achei isso muito bacana. Você já está vendo, você ficou com a dúvida ali, você já marca e já manda para o professor. No outro dia, no máximo, já estava respondido minha dúvida. Isso foi bacana. Na questão das marcações, eu usava no caderno, porque eu, achava mais rápido para mim, mas também daria para ter feito pelo PDF 2.0. As questões é ideal já está no PDF, porque querendo ou não, quem separou foi o professor, você não vai perder tempo fazendo filtro lá fora, o professor já sabe que costuma cair mais, então você já treina questões específicas para o concurso e já está no meio ali, você também já está participando do ranking com aquelas questões também, isso é muito bacana, você não perde tempo, você agiliza o seu estudo, isso foi essencial. Pô, bacana, cara. E você falou do ranking, então o ranking a gente costuma até conversar aqui, né, no time, que quando a gente desenvolveu o ranking era pra galera competitiva e tal. Mas pra você, assim, cara, como que era o teu uso do ranking? Por que você entrou no ranking, né? Porque não é obrigatório participar do ranking. Então, como que ele te ajudava ali nessa tua rotina? Eu sou esse cara competitivo. Eu gostava de me comparar, vamos dizer assim. Então, o ranking é bacana para isso. Tinha vez que eu ficava respondendo questões só para ficar subindo no ranking mesmo. Acho que eu já cheguei a responder umas 400 questões num dia para ganhar bastante pontuação, mas acho que o mais alto que eu fui foi na prata. Eu nunca cheguei no ouro, não. Acho que o povo estava muito vidrado em questão, não consegui chegar nesse nível, não. Mas é bacana porque você se esforça mais. Se não tivesse o ranking, talvez eu ia responder 50 questões e para mim ia estar bom. Mas aí eu vi o cara lá respondeu 300 questões, tá lá em cima no ranking, eu preciso buscar esse cara. Então isso ajuda você a se motivar. Você tá vendo que os outros também estão estudando bastante, então você motiva junto. E o que você usava da mesa de estudos, assim, cara? Então, você falou que usava o ranking, PDF 3.0 era quase de cabeceira ali, né? Tava sempre. Alguma outra coisa que você usava, cara, da mesa de estudos? Você quer deixar de dica aqui pra galera explorar, pra galera acessar e utilizar também? Eu acho que o ideal mesmo ali é você acompanhar direto no PDF 2.0, até para essa questão que eu falei das dúvidas com o professor, né? Porque vai ser mais interativo. Se você imprimir, aí você vai estar lá vendo impresso, fazendo seus grifos, mas aí você tem uma dúvida, você vai ter que entrar no material, só tirar essa dúvida. Então, assim, tem gente que fala que tem dificuldade de ler no computador, eu entendo, mas eu acho que tem que priorizar sim. Então, eu usava sempre no computador e, às vezes, no serviço, quando eu entrava, eu ficava mais nas questões. Eu não gostava muito de ler no celular o PDF em si, mas as questões eu fazia bastante também. Então, assim, os resumo no final dos capítulos, muito top também. O Júlio Pontes fez uns mapas mentais no final dos capítulos de trânsito, aquilo lá foi ideal para mim. Inclusive, aquele eu imprimi para levar para a prova. Pô, dica pra galera, né? Fiz a revisão de trânsito com aqueles resumos do Júlio. Algumas coisas que eu tinha anotado também. Então, isso foi bacana. Eu acho assim, se a pessoa seguir os PDFs, os resumos dos professores e fazer questões, ele talvez nem necessitaria fazer o caderno. Eu gostava de fazer meu caderno para ter a minha anotação com as minhas palavras, né? Acho que facilitava. Mas eu teria conseguido me virar só com o resumo dos professores lá, daria para o cara se virar tranquilo. Pô, cara, bacana. E você falou de matemática e física, né? E a galera, esse ano, falou que tava muito puxado matemática e física, e são matérias difíceis de você estudar através de texto, né? Eu, pelo menos, sempre achei. Qual foi a tua estratégia, cara, para mandar bem nessas matérias e conseguir se preparar para uma prova tão difícil como foi? Essas aí, igual eu falei, eu tive que, digamos, despender mais tempo nelas. Quando eu comecei a ficar bom, assim, que eu falo, cara,
recursos humanos, desculpa, direitos humanos eu não estou errando mais nada. Ética também está bem encaminhado, processual, que era também menorzinho, bem encaminhado. Vou focar agora em física e matemática. Aí, física e matemática, inclusive, eu consegui, também pegar algumas dicas de outros professores na internet, assim, porque a gente, querendo ou não, sempre vai buscando, assim, alguma coisinha por fora para ver se aprende. Porque, às vezes, você vê de um jeito, não vai, do outro jeito, parece que entra na sua cabeça. E física, eu estava assim, eu fui bem preparado. Eu estudei até a questão daqueles cálculos mais difíceis. Se tivesse vindo, eu tinha conseguido fazer. Mas veio mais a parte conceitual da física, assim. Acho que até atrapalhou algumas pessoas, porque as pessoas ficaram tão preocupadas em aprender cálculo que nem se preocuparam, talvez, com o mais simples, que eram os conceitos, assim, e não conseguiram desenvolver. Mas eu aprendi tanto essa parte. E, assim, uma dica que eu dou, eu via muita gente nos grupos falar, física eu vou deixar em branco, a matemática eu vou deixar em branco. Só que se a prova vir muito difícil, e você já foi com essa cabeça de que vai deixar física e matemática em branco, e aí você não vai conseguir responder as outras coisas, você já dançou, né? Eu não fui com essa cabeça, eu falei, eu vou aprender tudo que der para mim aprender, não negligenciei nenhuma matéria. Só que matemática tinha umas partes ali que, se tivesse caído na prova, talvez eu teria que pular a questão, igual logaritmo não era meu forte. Mas eu tentei aprender, mas não, acho que eu não ia chegar com essa, digamos assim, confiança para responder uma questão. Mas o que eu pude aprender, eu tentei. E física, eu passei umas 3 vezes o edital de física, com alguns professores também do cursinho lá do projeto Caveira, que tem uns professores bons de física lá, deu para também dar uma conciliada e aprender. Mas o PDF 2.0 para física, digamos assim, para aprender parte de física é complicado, você ficar só em PDF. Eu até indicaria a pessoa ver videoaulas mesmo, ver resolução de questão, pegar questões do que nos comentários a pessoa mostra como é que desenvolve o cálculo, isso é ideal, porque só no simulado, só no PDF acho que ia ficar mais complicado. Entendi, cara. A prática para essas disciplinas, ela é melhor, né? Ela te dá um maior direcionamento. Você falou dos comentários, mas questões do QC, você tem tanto gabarito comentado pelo professor, quanto os comentários dos outros alunos, né? O que você achava, cara, os comentários dos alunos, assim, te ajudavam? Você pegava alguma coisa diferente ali, você utilizava? Como que você usava isso? Bastante. Eu digo até que eu usava mais o dos alunos do que o dos professores. Porque o aluno, ele tenta facilitar, ele faz um bizu para gravar, alguma facilitação. O professor está mais para explicar, mais esmiuçado, vamos dizer assim. Então eu pegava dos alunos mesmo, porque os alunos já tá naquela labuta igual nós. Aí fazia ali uns mnemônicos, então eu usei muito os comentários dos alunos. Nos meus resumos de caderno sempre entrava algum comentário dos alunos, e isso ajuda, porque tem muita gente ali que é boa para... Eu não era muito de comentar, não, nas questões. Eu ficava mais absorvendo o que o pessoal já comentou. Não sei se para não perder muito tempo, mas é bom o cara comentar porque ele também está ensinando, né? Quem está ensinando está aprendendo 2 vezes, mas eu tentava mais absorver o que o pessoal colocava lá. Tinha bons comentários dos alunos lá na plataforma. Pô, legal, cara. Mas você deixava pelo menos o seu like lá no comentário da galera? Sim, o like eu deixava, mas eu não me arriscava para comentar muita questão, não. Entendi, cara. E deixa eu te falar, você, estudando ali pelo PDF 2.0, você tem o texto e tem as questões. Você falou que marcava ali direto a dúvida e mandava para o professor. Em quanto tempo, cara? Você tinha resposta? Demorava muito? Como que era isso? Não, se não viesse no mesmo dia, no outro dia, sem falta, eu já tinha resposta do professor. Eles eram bem atenciosos, assim, bem rápido. E eu gostava dessa questão de uma proximidade. Então, você estava com a dúvida, você respondia, o professor já... Algumas dúvidas eu ainda ficava com dúvida, mandava de novo alguma outra dúvida, daí o professor respondia. Eles eram bem simpáticos nessa parte aí, os caras ajudou bastante. Pô, cara, que bom. E videoaula, você falou, já vi pelo teu perfil que videoaula você acabava não usando tanto, né? Principalmente para essas matérias mais teóricas, porque pelo texto já ia. Qual é a dica que você dá, cara, para quem tá nessa mesma dúvida? Assim, vejo o PDF com as questões, vou para videoaula. Qual é a dica que você dá para quem tá nessa dúvida? Olha, eu acho que se a pessoa tem uma base de estudo assim fraca, meio ruim, eu até indicaria ela começar com videoaula. E se ela tiver tempo também, né? Eu comecei com muita antecedência, então deu tempo de eu ver bastante videoaula no começo, para dar aquele up, entender as coisas, e depois ir para o PDF já com a base. Aí eu acho que consegue digerir melhor, vamos dizer, o PDF. Agora, sair do zero, e você já não era lá essas coisas, vamos dizer assim, e ir para o PDF, acho que a pessoa vai penar um pouco.
Então, eu indicaria ela começar com a videoaula, se ela tem tempo, se ela vai começar, por exemplo, agora, para o próximo concurso, eu assistiria as videoaulas e depois colocaria o PDF para complementar, entendeu? Faria a videoaula, depois complementava com o PDF. Porque só o PDF, se a pessoa já é boa, assim, de entendimento e consegue interpretar bem lendo, até vai, mas não é, a grande maioria não é assim. Eu não era assim, eu tive que ver as videoaulas, algumas partes do direito, que não é minha formação, e física e matemática principalmente. Então, quando eu cheguei nos PDF, eu já tinha uma boa base dessas matérias para dar só uma, digamos assim, melhorada, mas eu já tinha uma noção boa da matéria já. Legal, cara. Uma dúvida que tinha um pedido aqui para eu tirar com você, dúvida polêmica, hein? Quantas questões você respondia aí por dia, cara? A galera é bem focada nisso, queria saber de você. Quantas questões você respondia por dia? Você já falou aqui que o ranking você estava lá, mas quantas questões por dia você fazia? Eu não tinha, digamos assim, uma meta diária. Eu nem acho que é bom a pessoa colocar isso, porque vai depender muito da matéria. Se você está respondendo questões de direito, uma hora você responde 200 questões. Agora, se tu estiver respondendo matemática ou física, se você responder 15 questões, vai demorar uma hora. Então, tipo assim, eu não ficava preso em tempo, eu prezava pela qualidade, assim. Vou responder 200 todo dia. Aí, se vai chegar numa matéria que é difícil, você não vai ter qualidade de 200 questões. Então, davam, às vezes, uma média perto disso, porque tem dias que eu respondia 400 questões, por causa que estava estudando direito penal, processual penal, que eu lia e já respondia. Eu não ficava muito procurando defeito na questão, não. Eu sabia ou eu não sabia, então eu já respondia e ia para frente. Agora, um dia que eu estivesse dando matemática, até fazer os cálculos das questões, é capaz que eu responder 50 questões no dia. Então, eu não coloquei meta para mim, eu sempre respondia questões, até porque tinha no meio também do PDF, então, querendo ou não, eu estava respondendo questão todos os dias. Inclusive, tinha as questões dos simulados, que também entravam nessas questões, eu devo ter feito mais de 40 simulados até a prova. Então, assim, questões é essencial, é ideal que você fazer. Eu não acho que a pessoa tem que ficar muito presa em quantidade de questões, porque isso é relativo. Se ela fizer também mal feito, só vou responder, não olha o comentário, não vê por que acertou, por que errou, perde o efeito, não serve para nada. Tem que responder e querer saber o por que acertou, por que errou, para tirar proveito daquilo, vamos dizer. Legal. Então, você diz assim, não colocar uma meta de 200 questões por dia, mas no mínimo resolver questões por dia, né? Então não passar um dia em branco aí sem resolver questões. Isso, sempre respondendo, mas dependendo do nível das questões que você está respondendo, você vai responder menos, ou às vezes até mais. Maravilha. Cara, lei seca é uma outra coisa aqui que todo mundo veio perguntar. Como que o Elton estudava lei seca? O Elton estudava lei seca, ia só pelo material. No próprio PDF 2.0 você já tem, você já traz, né, o que a gente entende que precisa estudar para a lei seca. Mas uma coisa que você chegou até a comentar, né, com o Ronaldo também, é que você utilizava muitas questões para isso, né? Então, ao invés de ir da lei seca para as questões, você fazia o contrário. Como que você utilizava as questões para estudar para a lei seca? Porque, querendo ou não, a lei é muito grande. Não vai cair todos os artigos que tem numa lei. A gente sabe que tem um artigo ali que mais para encher linguiça na lei. Então, tem aqueles que os examinadores exploram mais. A gente já sabe. Você vai respondendo questão, você vai percebendo, ele vai explorar sempre isso daqui. Então, você já começa, eu até via a lei seca de vez em quando, mas quando eu via, eu já ia para cima desses artigos que eu sabia que ia cair, até para pegar aquele texto dele, porque se ele pegar uma questão exatamente literal da lei, eu não caí numa pegadinha de trocar um E por um OU, que às vezes tem essas coisas, né? Mas eu acho assim que o concurso da PRF ele não é tão focado na lei seca. Cai também, mas não é igual um concurso acho que para a área de magistratura, que vai ficar muito mais em cima disso. Então eu não fiquei muito preso em lei seca, não. Eu lia mais os PDF, que igual você falou, eles vão trazer a lei seca também. E questões também vai trazer a lei seca para você, porque as questões que caem literal, você vai ver nas questões lá a lei, vai estar vendo. E nos comentários, o aluno que for comentar, ele geralmente vai trazer o artigo da lei para provar que está certo ou que está errado a questão, e você está vendo. Eu não ficava muito, vou ler aqui a lei inteira, que eu acho que para mim essa era um pouco de perca de tempo. Poderia aproveitar de outro jeito. Pô, legal, cara. Legal demais, porque a galera fica muito nessa dúvida, né? O que eu preciso? Será que eu preciso ter do meu lado aqui a lei inteira e ficar lendo? E aí a tua dica é, calma, vai para as questões, vê de fato que tá caindo mais daquela lei, né? Então, bacana isso para Até galera. Porque essa pessoa ficar focada só na lei,
Ele sabe o artigo certinho. Aí o examinador pergunta de um jeitinho diferente ali, altera alguma Pegadinha, coisinha. né? Aí já era. Você só sabe o artigo da lei, você não sabe o jeito que pergunta. Tem alguns artigos aí que eu já vi umas 10 perguntas, uma diferente da outra, pelo mesmo artigo. Dependendo se você não está num nível bom assim, de responder questões, tu erra, porque é tipo uma casca de banana para você cair mesmo. Legal, cara. E deixa eu te perguntar, como que você se organizava em relação ao progresso? Então, o pessoal tem muita dúvida se está conseguindo matar a matéria, se está a 60% da matéria, ou se falta muita coisa. Quando foi se aproximando da prova, assim, como que você calibrava esse teu progresso? Como que você se organizava para saber, matei o edital inteiro, física, como você falou, passei física 3 vezes. Como que você se organizava para ter essa noção de progresso? Eu tinha aquele edital verticalizado e eu ia anotando o que eu já vi, inclusive eu anotava assim, eu respondi 30 questões, tinha lá no PDF, aí eu marcava quantas eu acertei e a porcentagem, para mim saber exatamente aonde que eu estava ruim e poder melhorar naquele ponto específico. Porque às vezes você pensa assim, eu tinha comigo, o direito constitucional eu sou bom, então, se você pegar no geral, você está lá com 90% de acerto, mas no meio do direito constitucional tem uma coisinha, uma matériazinha ali que tu erra tudo quase, entendeu? Daí eu tive que fazer esse foco, porque eu cheguei nos simulados, eu cheguei, digamos assim, num platô, 80 pontos líquidos, por exemplo, e dali não saía. E aí eu vi, acho que um vídeo do Thales falando sobre isso, falou, vai vendo todo o conteúdo do edital e mostra, e vai marcando aonde que a porcentagem de acerto que você tem em cada conteúdo. Porque aí você vai saber aonde que você tem que melhorar, exatamente aonde é o ponto fraco seu. E eu fiz esse mapeamento, vamos dizer assim. E aí depois que eu fiz esse mapeamento, eu comecei a bater nesse ponto fraco, que era física, por sinal, que a maioria quase que faz PRF, acho que é o que mais pesa para o pessoal é física, um pouco de português, algumas coisas de reescritura de frase, eu também ia meio mal, então eu fiquei batendo, no finalzinho eu já estava batendo só no que eu não ia bem, e isso aí me ajudou, eu consegui fazer simulados que eu tirei no projeto de missão 103 pontos líquidos, fazendo esse método de dar aquela, assim, regulada nas arestas, assim, você dá uma melhoradinha. Você tá bom, mas você sabe que dá para melhorar num ponto aqui ou ali. Se você não faz esse mapeamento, você não vai saber. Se você estiver analisando a matéria como um todo, às vezes você fala, eu tô bom, eu faço 90% de acerto em tal matéria, mas esses 10% aí pode ser uma coisinha só da matéria, que se você der uma melhoradinha ali, tu fica bem melhor. Então eu foquei muito nisso, de dar aquela focada no que eu não sabia muito bem, para ir para a prova assim, com o mínimo de dúvida possível. Legal. Então, para quem está justamente nesse platô que você falou, na galera que parou em 70, em 80 e quer alcançar posições maiores, a tua dica é foca no que está errando mais, é isso? Isso. Assim, na última semana, eu fiz um caderno de erros. Mas você estava muito em cima, né? Eu não sei nem se foi uma boa escolha fazer isso, porque eu acho que nem não ajudou muito na prova, porque não caiu aqueles erros que eu costumava ter. Mas eu fiz um caderno de erros das questões que eu errava nos simulados. Peguei os simulados, fiz um levantamento do que eu errei neles, nas questões, e montei um caderno de erros. Inclusive, eu li o caderno no dia anterior à prova. Mas eu acho que, se eu me lembro, não caiu nada daquelas que eu errava. Mas, assim, para você não deixar isso para cima da hora, que foi um erro meu, eu já te diria para ir fazendo isso de início. Você está errando a questão, tu já coloca num caderno de erros ali. Porque depois você pode estar revisando ela mais rápido e a gente costuma errar de novo, é incrível. Você erra a questão e daqui a pouco você vê ela de novo e fala, mas eu já fiz essa questão. Aí você vai lá e erra ela de novo. Então, tendo um caderno de erros, às vezes você vai evitando esses erros mais comuns. E geralmente é o erro que é daquela que a gente realmente é ponto fraco nosso. Então, se você já tem o caderno de erros, você já está trabalhando no seu ponto fraco também. É uma alternativa, né? Cara, super bacana isso. A galera sempre fala, né, dentro da plataforma, cadernos, né? Como que eu uso os cadernos? Como que eu uso os simulados? O caderno, ele pode ser uma ferramenta ótima para você filtrar as questões ali erradas, né? E, cara, já tá ali na tua mão, você já começa a responder a partir dali e foca em resolver essas questões, né? Eu fiz isso, eu fiz um filtro umas 2-3 semanas antes da prova, fiz um filtro só das que eu errei no concurso. Era uma leira de questão, eu acho que eu respondi mais de 8 mil questões até a prova. Só que aí um monte eu comecei a errar de novo, né? Porque eu acho que fazia muito tempo que eu tinha feito, eu já nem lembrava mais da questão. Aí que me deu aquele start, falou, opa, se eu tô errando de novo a mesma questão, é porque quando eu errei eu não aprendi. E a gente às vezes não revisa essas que a gente errou, fica revisando mais a matéria em si, e aí eu tive que fazer esse caderno de erros pensando, se vir essa questão, eu não posso errar isso na prova, né? Boa. Revisão. Revisão é um tema que não tem muita fórmula mágica, né? Mas não tem
a fórmula ideal para aquela pessoa, porque varia muito de aluno para aluno, né? Então, você é o cara que parece muito focado, que tinha o tempo ali de estudo e ia nessa, já tinha uma base, né? Já vinha estudando há um tempo, né? Você conseguiu estudar com antecedência para PRF. Qual é a dica de revisão que você quer dar aí para a galera? Porque o pessoal pergunta bastante. Então, como que você se organizava para a revisão? O que você teria feito diferente para ser ainda melhor na revisão, olhando agora de fora? Eu gostei do método que eu usei, eu acho que eu não teria mudado, não. É igual você falou, isso é muito particular. Tem gente que gosta de revisar por questões, tem gente que revisa por caderno, era o meu caso, eu revisava muito por caderno. E no caso do direção, tinha as revisões no final dos capítulos de cada matéria, então era uma outra alternativa. Só que como aquela do final do capítulo, às vezes podia ter a visão do professor e eu podia achar que faltou alguma coisa que eu gostaria de colocar, então eu preferi fazer os meus resumos. Eu colocava tudo que eu achava que eu precisava lembrar. Igual eu falei antes, lá no começo, eu revisava mais nos sábados, né? E querendo ou não, quando você está fazendo um simulado, você está revisando, porque está vindo todas as matérias de uma vez só ali. Então, tanto a revisão do caderno no sábado, como uma revisão no simulado. Porque depois que eu fazia o simulado, tinha as questões comentadas para você analisar e eu ia ver tudo que eu errei, até as que eu acertei com dúvida. Eu olhava também para ver o que era o certo mesmo. Então, eu tinha duas formas de revisão. Perto da prova, eu vi muita gente falando assim, não se preocupa muito em revisar a matéria, vai fazer questões. Eu não gosto dessa parte, porque eu acho que a questão, você não vai focar em todos os pontos. Se vir a questão lá de direito penal só de homicídio, e o resto, você não viu? Então eu preferia pegar o meu caderno, que estava tudo que tinha do edital ali, e revisar todo ele. Então é uma revisão bem longa, porque ficou muito material acumulado, mas eu consegui fazer essa revisão na última semana todinha dos meus cadernos, inclusive no sábado anterior à prova e no domingo de manhã eu fiz revisão também daquelas coisas que eu imprimi para levar e fiz uns mapas mentais daquelas leis novas que saíram em relação ao PRF e na ética que caiu muita coisa, então essas aí eu acertei muito por causa dessa revisão bem perto da prova. Isso é bom para você estar com a matéria ainda fresca na cabeça. Eu gosto mais desse tipo de revisão, mas isso é particular, cada um pensa de um jeito, né? Cara, excelente. Muito, muito bacana ver como você se estrutura, assim, né? Em memória de curto prazo, não tem uma certeza que a galera dá, né? Então, tem gente que fica muito ansiosa no dia antes da prova e não quer ver material. Faz parte, né? Acho que não tem a fórmula mágica que a gente estava conversando até antes. Depende, né? Para cada pessoa na hora de estudar. Mas é bacana demais, cara, ver essa tua jornada. Principalmente num momento tão complicado para o Brasil inteiro, para o mundo, que é a pandemia, né? E aqui no Que Concursos a gente conseguiu ver que teve uma galera que conseguiu estudar mais por estar em casa, mas infelizmente teve também alguns alunos que desistiram de estudar por conta de cancelamento de concurso, essas várias notícias que a gente recebe. Como que foi isso para você, Elton, no teu dia a dia, não deixar se abalar com isso? Ou rolou um momento em que você começou a falar, putz, acho que não vai sair o concurso da PRF agora, nesse cancela, adia, não adia? Como foi isso? Eu abalei. Na primeira suspensão, que era para ser no dia 28 de março, eu fiquei abalado, porque eu me sentia preparado para a prova naquele momento. Já para ir fazer. Já para ir fazer. Creio que teria passado, não sei em primeiro, mas teria passado provavelmente. Então, assim, abala. A gente está se preparando, sabe a data ali. Peguei uma férias no serviço acho que um mês antes dessa data, pensando assim, vou dar aquele sprint final, né? Para essa data. Aí adiou. Inclusive, como eu peguei a férias perto e adiou um pouco antes da prova, adiou durante as minhas férias. Isso para mim foi o ó, porque daí, aquele tempo que eu falei, vou dar o gás aqui, você já desanima, você não estuda. Eu estudei, acho que mais quando estava trabalhando do que quando estava de férias. Você dá uma desanimada, não tem como não desanimar, pode ter forte o que for. Todo concurseiro, acho que ficou meio abalado nessa fase, mas assim, eu sabia que a prova ia vir. Podia adiar um pouquinho mais. Eu estava confiante para ela no 9 de maio, eu mesmo vendo aquele monte de notícia, vai suspender, eu estava confiante. Eu fiquei com aquela ideia que seria necessário, não teria como ficar jogando muito para frente, porque depois ia acumular muito concurso, eu acho que ia ser pior. Então eu fui com uma certa confiança de que a prova ia ocorrer, por isso que estudei bastante na semana final ali, dei o gás mesmo, porque eu estava confiante na prova, não fiquei esperando definir lá na justiça se ia sair ou não, eu acreditei na prova, então acho que isso me ajudou.
Mas que abala, a gente chega na prova ainda com o psicológico meio assim. Entendi. E qual é a dica que você dá para quem está passando por isso agora? Para quem teve um concurso adiado, então a gente ainda está tendo notícias, né, de algumas provas que foram adiadas, algumas canceladas e outras adiadas já com uma data prevista. Qual é a dica que você dá para essas pessoas que estão hoje aí, vão assistir esse nosso papo, vão ler sobre esse nosso papo depois? Qual é a dica que você dá para elas? Olha, se a pessoa já tem uma certa ansiedade, digamos assim, não tem um controle emocional muito bom, eu diria para ela nem assistir vídeo na internet falando disso, não ficar muito dentro de grupos que tem no Telegram, no WhatsApp, o povo só fica comentando, vai anular, não vai anular, porque isso vai aumentar a ansiedade dela e vai atrapalhar os estudos. Se ela está no grupo ali comentando junto essas coisas, ela não está estudando. Então, eu estava nesses grupos, mas não ficava perdendo meu tempo nesses grupos, mas eu estava. Então, querendo, às vezes, de noite você vai dormir, você dá uma olhada no grupo, só está comentando disso. Eu fico pensando, esse povo não deve estar estudando, né? Está com muito tempo para falar se vai anular, se não vai anular. Se não anular, você não está estudando. E se anular, você tinha que estar aproveitando esse tempo para melhorar ainda mais. Então, foca nos seus estudos. Não fique preocupado com a questão da prova. Se ela não acontecer no dia que tinha que acontecer, ela vai acontecer mais para frente, mas ainda assim você vai ter que estar preparado. Igual acho que eu já vi na internet, será que você vai estar preparado no dia que ela vai vir? A sua preocupação tem que ser essa. Se prepara para a prova. Mais cedo ou mais tarde ela vem. Se você ficar muito preocupado, vai anular, não vai anular, o outro lá, teu concorrente, às vezes está lá moendo os estudos lá. E esse cara vai tomar a sua vaga. Você tem que estar preocupado com... você contra você. Eu nem ficava muito nessa questão, concorrência por vaga. Eu queria só uma. Podia ser a 1.500 lá do primeiro curso de formação. Estava bom para mim. Eu não fiquei preocupado em ser o primeiro. Eu estava concorrendo, era comigo mesmo. Não ficar procrastinando e fazer o que tem que ser feito para chegar o mais preparado possível. Legal, cara. E quando a gente até fala de procrastinação, eu acho que não só o concurseiro, mas acho que todo mundo tem que brigar contra isso, né? A gente acaba tendo todos os dias, eu mesmo aqui no trabalho, procrastinar, ainda mais no momento que a gente está, sem poder sair de casa, procrastinar acaba sendo um caminho que está sempre do teu lado, no teu ouvido ali perto. Você acha que o PDF 2.0 de alguma forma te ajudou a não procrastinar? Você acha que de alguma forma contribuiu ali nos teus estudos para isso? Eu acho que sim. Igual eu comentei, aquela questão da porcentagem de quanto de matéria que você já viu, aquilo é ideal. Porque se você está meio que no começo, e você sabe que o concurso está logo ali, você fala, estou com 30% do conteúdo visto, o concurso está daqui 2 meses. Você vai ter que dar os pulos, então isso te ajuda. Você fala assim, cara, eu tenho 70% de matéria para ver ainda, o concurso está logo ali. Isso faz você dar uma acelerada. Agora, se você não tem esse controle, às vezes você acha que eu estou estudando bastante, mas às vezes não. Às vezes pode estar faltando muita coisa, se você não controla isso, você não vai saber. Então, essa questão de já ter essa porcentagem lá é ideal para isso, para você saber exatamente quanto que você ainda falta de matéria para assistir. E isso é legal, porque se te dá um up nos estudos, assim, você fala, tô chegando perto. Eu cheguei para a prova com 99% lá naquela... Eu só não sei 100%, porque como a prova tinha inglês e espanhol, e eu escolhi espanhol, eu nem vi inglês, né? Deixei de lado, porque senão eu teria chegado com 100% do conteúdo visto. Quanto que você falou que chegou já com quase 100%, né? Mas a gente considera que é 100% aqui, porque de fato tinham 2 línguas lá no PDF 2.0, né? 2 linguagens, você escolheu o idioma que cai na tua prova. Mas qual foi o momento que você falou assim, beleza, bati 80% do material, bati 90% do material? Isso foi pertinho da prova? Foi 3 meses antes? Foi 6 meses antes? Em que momento você começou a olhar e falar assim, beleza, tô quase zerando aqui meu edital? Foi perto da prova. Eu acho que eu cheguei nesses 99%, faltava acho que 2 ou 3 semanas para a prova. E não foi nem para a prova do dia 28, porque se fosse do dia 28 eu não teria chegado. Isso para essa prova do dia 9 de maio. Foi para agora para maio, né? Porque eu adquiri o curso, eu acho que já estava, se eu não me engano, se não estava edital aberto, estava um pouquinho antes. Então não tem muito tempo que eu estava com o curso. Então eu, digamos, tive que acelerar o processo para aprender tudo, né? E como o edital mudou muita coisa, essa também eu pensei, eu tenho que adquirir um curso, porque com certeza vai mudar coisa no edital e eu preciso ter algo atualizado, alguma coisa nova que vai cair tudo isso. Então, eu precisei do curso para isso também, porque algumas matérias eu já estava bem, assim, com uma base muito boa, mas as coisas novas não tinha visto nada, né? Ninguém, na verdade, porque esperar o edital é outra vantagem, você já está estudando antes, né?
porque daí você pode focar naquilo que vai atualizar no edital e que ninguém estava estudando e você já sai na frente, já está com a outra matéria meio caminho andado. Então eu peguei o curso já mais perto do edital, assim, e aí eu tive que dar aquela acelerada. Então, quando foi para 9 de maio, eu devo ter chegado assim, com 2, 3 semanas antes para fechar tudo que eu tinha para ver. Inclusive, eles iam atualizando algumas coisas, então, às vezes eu estava com 90, eu entrava lá, voltou para 85, porque eles põeram alguma coisa nova para você ver. Então, você estava buscando mais para chegar nos 99. Ah, que legal, cara. Então, essa própria atualização ali do PDF 2.0 te fazia perceber que, opa, mudaram alguma coisa aqui, eu tenho que ir lá atrás. Isso, ponhava uma matéria nova, acho que lá faltando algumas semanas também, acho que o Júlio colocou esses mapas mentais que eu falei, que acho que demora para fazer, né? Já tinha matéria que eu tinha que estudar, mas aí ele colocou mais esses mapas mentais para dar, acho que aquela revisada. Aí eu imprimi isso aí e levei para a prova para estudar, porque já estava muito em cima, né? Pô, cara, que legal. Muito legal ver isso. E o PDF 2.0, ele fica hoje dentro da mesa de estudos, né? Então, é um ambiente onde também tem o ranking, onde tem as estatísticas. O que você diria que é, assim, além do PDF 2.0, que eu já vi que você é fã, e sou muito suspeita para falar, porque eu também sou fã. Mas, além do PDF 2.0, o que você recomenda para o pessoal que quer também se preparar de alta performance? E qual é a segunda ferramenta ali que você diria que a galera precisa utilizar, além do PDF 2.0? Eu gostei do raio-x, né? Porque deu para mim também ter uma noção boa do que eles cobravam mais. Eu fiz aquele raio-x para dar uma... Você usava de banca, ou de instituto, ou dos dois? Eu usei da banca. E aí eu usei para dar uma focada no que ela mais cobra, principalmente no português, que é uma matéria muito grande. Então, eu tentei focar mais no que cai mais. E eu gosto também dos simulados, que tinham simulados lá, né? Eu fiz alguns deles, quase todos que tinham relação com a PRF eu fiz. E a prática intensiva ali das questões, que a gente oferecia ali, né? Então, semanalmente, simulados novos ali, você fazia. Tinha simulados lá, eu fiz todos eles. Então, ajudou bastante. Por mais que eu tinha os simulados lá dos cursinhos, dos outros lá, eu usei esses aí também, porque eu não podia ver um simulado ali que eu queria fazer, entendeu? Eu estava sempre testando. E, como eu falei antes, eu sou competitivo. Então, eu fazia com muita seriedade, assim, para realmente me testar, falar assim, vamos ver como é que eu tô, né? E outra coisa legal isso aí do simulado, porque às vezes a pessoa faz o simulado e vai mal, e ela vê lá o primeiro colocado, né? Aí eu via os primeiros colocados desses simulados, o cara tinha 116 pontos, errou 2, sei lá. Eu não ficava muito vidrado nisso, porque eu ficava com as minhas dúvidas, sabe? Porque simulado é uma coisa assim que ninguém tá te cuidando ali, é você e você. Você pode fazer sério, que é o que eu fazia, ou você pode também enganar só para ter uma nota alta ali. Então eu não me abalava com isso, não. Nunca me abalei, não. Eu vejo que o pessoal se abala, o cara tá fazendo 116, como é que eu vou chegar nesse cara? Eu não me preocupava com isso, eu queria melhorar. Então eu tirei 80 em um, eu quero tirar 85 no próximo, quero tirar 90 e assim vai. Porque se você ficar pegando essas... Fora que, igual a gente vê, esse cara, por mais que fosse verdade, vamos dizer, é fora da curva, né? Eu não ficava mirando muito no primeiro, não. Eu mirava mais ali nos caras que estavam no pelotão da frente ali. Podia ser uns 90 ali, que pra mim tava bom. Inclusive, eu tinha uma meta nos simulados de fazer 90 pontos líquidos. Então, a minha nota, parece que você põe uma meta, sua nota fica beirando a meta. Eu ficava girando em torno desses 90 líquidos aí. E na prova veio até parecido. Depois das anulações, que eu subi para 101. Acho que eu tirei 94 antes das anulações. Então, se você tem uma meta e você busca ela, a prova tem a tendência de você chegar bem perto dessa meta sua aí, porque você já está focado nisso, né? Cara, muito bacana. Então, essa é uma dica legal para a galera, né? Porque tem uma boa parte dos nossos alunos que não são competitivos, até não usam o ranking porque não querem estar competindo com outras pessoas, né? Tem um perfil muito diferente de você. Mas para essa galera também fica a dica que, independente das outras pessoas, se colocar uma meta é importante, né? Independente de quem tá na tua frente ou tá atrás de você, se colocar uma meta te ajuda a te motivar, né? Sim. Você tem um alvo, né? Eu acho que você não tem alvo, tirei 80, tá bom. Tirei 70, tá bom. Você não sabe o que você quer. Agora, quando você tem um alvo, se você tirar menos do que seu alvo, você já fica... Opa, o que aconteceu? O meu alvo é 90, eu tenho que tirar 90. Então, eu cheguei a tirar 60 e pouco em alguns simulados, depois de ter visto toda a matéria. E cheguei a tirar mais, 100 e poucos. Então, você dá uma oscilada grande no simulado. Tem toda a questão do dia, como é que você está.
o nível de sono da pessoa, concentração. Eu, às vezes, errava umas questões muito bestas assim, no simulado. Mas é bom você fazer o simulado por causa disso, porque na prova, se você nunca simulou, vai acontecer tudo isso na prova. Você vai estar com sono, você vai estar sem foco. Então, o ideal é que você já simule antes para chegar na prova bem concentrado, vamos dizer assim. Excelente. E você falou também de prática intensiva, né? A parte de questões que você usava dentro da mesa de estudos. Como você tinha ali o PDF 2.0 que já tinham questões integradas, qual era o momento que você saía do PDF 2.0 e ia para o ambiente de prática intensiva? Porque essa é uma dúvida que me pediram muito aqui para te perguntar. O pessoal que está hoje com a assinatura limitada aqui do Que Concursos com Direção, fica com essa dúvida, tá? Qual o momento que eu saio do PDF 2.0 que já tem as questões curadas para mim, né, que o professor colocou, para ir para a prática intensiva, para esse ambiente de questões mais aberto? Qual era a hora que você fazia essa troca? Eu fiz muito isso assim, o PDF, acho que cada professor faz o seu, né? E eles não têm, digamos assim, um número X de questão específico. Então vai ter PDF que no fim vai ter 10 questões, vai ter 50. Então o que tinha muitas questões, eu ficava satisfeito com aquelas questões do PDF, mas aquele que eu via que tinha muito pouco, 10, 15 questões no final do capítulo, eu achava pouco. Aí eu ia complementar lá na prática intensiva, filtrava com a matéria que eu estava vendo, né, o tópico específico da matéria e fazia mais questões lá, para tentar abranger mais todos os tópicos daquela matéria, porque eu achava pouco, mas assim, como você tem tanto as questões do PDF como na prática intensiva, você mesmo complementa isso. Porque se você ficar, às vezes, só nessas 10 questões, pode ser que não é o suficiente para você se testar, ver se você realmente aprendeu. Então, eu usava mais nessas horas. E física e matemática também, eu usei bastante a prática intensiva, porque só aquelas lá dentro também eu achava pouco. Física e matemática também tinha pouca questão, acho que umas 8, 10 questões no final do capítulo, estourando. Acho que é mais difícil de achar questões também nessas matérias. Física mesmo era bem complicado. Quais os filtros que você fazia lá em prática intensiva? Você filtrava pela disciplina, pelo assunto, colocava mais alguma coisa, filtrava por dificuldade, banca? O que você usava lá? Não, dificuldade eu nunca filtrei, não. Eu filtrava a banca, filtrava uns 5 anos, basicamente, para cá, para pegar mais recente, tirava a questão anulada, desatualizada, essas coisas assim, e não colocava PRF, porque acho que ia ficar muito fraco daí. Eu colocava polícia em geral, põe RPF, PRF, PCDF, tudo quanto é polícia quase, eu enfiava ali no filtro, para também não cair muito para magistratura, coisas assim que eu acho que ia fugir muito do foco do meu estudo. Então eu fazia esse filtro de carreiras policiais em geral, banca, CESP, e alguns 5 anos mais ou menos para cá. E o tópico que eu queria ver, né? Às vezes o filtro ficava pequeno, mas eu prefiro fazer um filtro pequeno específico disso do que perder muito tempo respondendo questão nada a ver com a minha área, porque aí eu acho que eu ia, às vezes, errar e ia ficar, não estou aprendendo nada. Às vezes você está querendo responder uma questão de um nível muito mais alto que você precisa. Boa, boa. Eu pergunto isso até porque dentro do ambiente de prática intensiva, né, você tem muitos filtros ali. E é muito legal, Elton, ouvir como que vocês usam os filtros, porque você deve imaginar que cada um de uma forma completamente diferente, né? Sim. Então, a gente está aqui acompanhando na parte de trás, né? A gente está olhando aqui e falando, cara, que legal a maneira como o Elton está usando ali o filtro de institutos para pegar as áreas policiais. Cara, bem bacana isso. Dentro de prática intensiva ali, além da resolução da questão, você tem ali uma barra de ferramentas com outras coisas e tal. O que você usava aí do ambiente de prática intensiva para você? Caderno você me falou que já usava, né? Que é fã de fazer o seu caderno de erros ali. O que mais que você usava no teu dia a dia aí? Às vezes eu usava tem um modo foco, né? Que você colocava ali. Eu gostava, te dava uma certa concentração, assim. E eu não lembro nem o nome exatamente, mas tinha uma ampulheta ali que fazia uma marcação de tempo. Né? Isso, legal. Um cronômetrozinho. Eu gostava porque daí também eu conseguia ver, como eu marcava exatamente quantas eu acertei e errei daquele tópico específico, eu deixava para aquele ali, digamos, ligado para no final eu ver exatamente quantas eu acertei, quantas eu errei daquele tópico que eu filtrei. Eu achava bacana isso aí, porque eu já não perdia tempo tendo que fazer, acertei um risquinho aqui que eu acertei. Já estava ali pronto. E ali, ele próprio grava a sua sessão e te diz, né? Quantas que você... Isso mesmo. Você terminou a sessão, ele fala, você teve tantos acertos, tantos erros, eu já passava pro meu edital verticalizado lá, quanto que eu acertei, quanto que eu errei. Agiliza. Pô, que legal, cara. E, para não tomar muito teu tempo aqui também, porque eu sei que final de semana aí vai curtir com a família, tenho 2 dúvidas aqui que se eu deixar de perguntar, os alunos vão me cobrar depois.
A primeira delas é que a gente sabe que você tem família, tem um filhão em casa, e a dúvida que o pessoal tem mandado é como que na pandemia você conseguiu separar um espaço mesmo dentro de casa, um tempo dentro de casa, para conseguir estudar, né, com família, com tudo acontecendo ao mesmo tempo. Como que acontecia essa divisão aí, cara? Eu moro de aluguel aqui, né? E onde eu moro tem um quarto, digamos assim, um quarto vago. Então eu montei aqui minha mesa de estudos, coloquei ali a mesinha no cantinho. Então quando eu vinha para estudar, eu fechava a porta, minha esposa ficava com meu filho lá embaixo. Igual eu brinquei lá, no final de semana, querendo ou não, ele vinha aqui, né? Sentava no meu colo, ficava um pouco comigo. E eu sempre dava atenção para ele quando eu não estava estudando, para não ficar muito distante da família. Eu até acho que no domingo de manhã eu não estudava, então domingo de manhã eu ia para a igreja com eles, ficava brincando com ele, às vezes levava ele no parquinho. Você dá aquela atenção para ele, para você não ficar muito distante do seu filho, mas você tem que ter o foco. Você também não pode falar, não, tenho família, não vou estudar, vou ficar só com meu filho, porque ele vai querer. Ele mesmo falar para mim, pai, você vai ser polícia? Então, ele me motivava, vamos dizer assim. Por mais que eu sei que eu estava, digamos, deixando de aproveitar um pouco assim com ele, mas ele me motivava. Eu sei que ele torcia por mim. Então, você tem que fazer um jeito que... Eu não sei, às vezes a realidade da pessoa não tem como dividir um local específico da casa, né? Mas o meu filho tem 3 anos, eu tentava conversar com ele, filho, o pai está estudando agora, deixa o pai estudar, depois eu brinco com você. E aí, tendo a esposa também junto aqui, ela segurava ali a bronca, né? Então, é bom ter o apoio da família para o casal conciliar ali. Eu sempre falei para ela, deixa eu estudar agora, eu passo, depois que eu assumir, você começa a estudar. E o nosso combinado é esse, depois vai ser ela que vai começar a estudar para também, quem sabe, aí, passar num concurso público, a gente tem uma estabilidade melhor. O cara bacana demais, e vou até reforçar aqui meus parabéns, porque você é um cara muito guerreiro, né? Conseguir levar a família, o filhão querendo brincar, como você falou, e no meio da pandemia, e estudando para uma prova super difícil. E independente, cara, de ser primeiro lugar ou ser o 10º, passar, né, cara? Ser aprovado para PRF, ainda mais no primeiro lugar, mas isso é um bônus, né? Então, cara, de novo, meus parabéns, assim, que eu soube da tua história, falei, tem que conversar com o Elton, porque quando a gente tá do lado de cá, né, fazendo as ferramentas, fazendo o PDF 2.0, fazendo a tecnologia que você tá vendo ali, a gente acaba ficando muito distante, né? Então a gente acaba ficando muito distante de vocês mesmo que estão usando. Então, cara, não tem nem como te falar quão feliz eu fico, de verdade, estar no domingo conversando contigo, ouvir isso. Mas vamos lá, última pergunta aí pra galera. Uma dica de ouro para quem vai começar a estudar hoje, pro próximo concurso da PRF. A dica já está na sua pergunta. Se começar hoje, cara, você já está na frente de um monte de gente. Porque assim, ó, provavelmente mais da metade de quem se inscrever vai começar com o edital depois que o edital sair. Tem muita gente que está me procurando, né, me pedindo dica, e eu falo, cara, comece a estudar agora. Porque se você começar agora, por mais que você cometa alguns erros no começo, você vai perceber os erros que você está cometendo e vai dar tempo de se acertar. Se você já começar com o edital e começar errado, não vai dar tempo de você arrumar ali. Ninguém começa já sem estudar. Você vai aprendendo com seus erros. Eu não tive coach, eu não tive mentoria, não tive nada. Eu fui vendo que aqui acho que não é legal desse jeito, faço de outro. Então você vai testando assim, um monte de técnica e você acha uma melhor para você, porque também isso cada um estuda de um jeito e dá certo para mim um jeito, pode não dar certo para o outro. Então essa questão de falar é assim que tem que ser, eu não sou muito dessa linha. Comece com antecedência, porque se você tiver muita dificuldade, igual eu tinha nas exatas, vai dar tempo de você refazer até aquilo entrar por osmose na sua cabeça. Então, começa cedo que vai dar tempo de você chegar na prova com capacidade de estar bem. Eu nunca foquei, igual eu falei, em ser o primeiro lugar, nem acho que deve ser o foco de ninguém. Você tem que focar em você ser melhor do que você foi ontem e assim você ir melhorando. Não fique se comparando muito. Às vezes você está comparando com a pessoa errada, o cara é engenheiro do ITA lá, só tira notão, então você vai estar comparando com o cara errado. Faz a sua parte, estuda, não fica procrastinando, tenha foco, tenha fé, acredite em Deus, acredite que é possível, que eu acho que no fim, se você fez a sua parte, eu pedi muito para Deus para passar no concurso, não para ser primeiro, mas para passar no concurso, só que eu fiz a minha parte. Então, eu acho que se você fez a sua parte, você entrega o que não está nas suas mãos, na mão dele e consegue sim. Todos conseguem, é só ter perseverança, não pode desistir.
Lindo, cara, bacana demais. Elton, muito, muito obrigada, cara. Não vou tomar mais seu tempo aí por hoje, mas obrigada demais, não só por compartilhar a tua história comigo e com quem vai depois assistir e ler sobre esse papo que a gente teve, mas por confiar na gente. Eu acho que esse é o maior agradecimento que eu venho trazer aqui em nome de todo o time que é Concursos. Obrigada, cara, por ter confiado na gente, por ter utilizado lá o PDF 2.0, feito as questões, mandado a tua dúvida, confiando que a gente, em parceria com a direção, a gente ia responder, a gente respondia. Então, que bom que você falou que era rápido, senão já ia chamar a atenção aqui da galera. Que bom, cara, que isso funcionou para você, que você usou o ranking. Então, eu acho que você deixou várias dicas legais aqui de como integrar, né, essas ferramentas que estão ali à tua disposição, mas como, de fato, usar o que você precisa para ser aprovado. Então, obrigada, Elton, de verdade. Se você quer deixar alguma mensagem aí final para a galera, quer deixar algum comentário, fica à vontade. Eu queria agradecer também, porque a gente sabe que, igual a gente falou no começo, lá tem muitos cursinhos, muitos métodos, mas assim, eu acho que se você fazer uma boa preparação e você pegar um material bom, você vai conseguir. E o material de vocês é excelente. O PDF 2.0, para mim, é o que tem de mais assim, sensacional no mercado hoje, porque ele te dá uma interatividade, uma facilidade para estudar. Essa questão de ter as taxas de aprendizado ali, então tudo isso te facilita a vida. E como eu falei na live lá, concurseiro não tem muito tempo, ainda mais se ele trabalha, tem família e lascou. O que você puder de aproveitar de tempo ali para otimizar os seus estudos é bom. Então, para essa questão do PDF 2.0 é essencial, porque otimiza demais. Nossa, para nós, concurseiros, já facilita a nossa vida demais. Então, eu queria agradecer vocês aí pelo material de qualidade. Eu fiquei muito feliz mesmo com o material. Poxa, Elton, obrigada. E olha, qualquer coisa que você precisar, a gente vai continuar se falando, então o Marcelo tá lá contigo também, a gente vai continuar trocando, tem bastante coisa pra vir por aí. Mas, cara, muito boa sorte nos próximos passos aí nesse concurso. Tenho certeza, do jeito que você é focado, de ser organizado, que a prova física, né, pra você vai ser o TAF, vai ser super tranquilo. Você é um cara que já tá se preparando antes, até de novo, com antecedência pro TAF também. Então, eu desejo muito boa sorte, cara, continua nesse caminho que você tá indo muito bem. E, de novo, parabéns pela aprovação, que você é um exemplo, não só pra gente aqui do que concursos. Então, a gente tá desde sexta-feira falando de você, amanhã eu tenho reunião com a equipe, vou falar de você também, mas para todos os concurseiros, cara, que tem esse sonho para não desistir, independente de pandemia, do momento, claro, né, sabendo que tá difícil para todo mundo, mas sem deixar de estudar, porque eu acho que é a mensagem que você passou aqui de maneira mais clara. Então, obrigada, viu, Elton, por ter batido esse papo comigo. E a gente continua se falando lá no WhatsApp também e tal. Vou querer saber notícias aí de como beleza, você tá. Beleza. Tá bom? Valeu, obrigado. Valeu, Elton. Falar tchau, contigo tchau. também. Valeu, tchau, tchau.